Beleza, chegaram no Brasil, estão trabalhando, estão felizes, família, né, montada, bonitinha, isso é muito bom. Mas eu queria entender uma coisa. O brasileiro, ele tem muita ideia de que a gente acha que sabe das coisas. O brasileiro, e todo mundo tem opiniões diversas sobre diversos assuntos. O que vocês já ouviram de engraçado, de absurdo no sentido engraçado da coisa, de como é que é na Itália? Perguntas que vocês, ao chegar aqui, mas na Itália é assim, assim, assim? Você fala, não. Por exemplo, no Brasil, muitas vezes, você vai na Europa, tem gente que fala que pergunta se a capital do Brasil é Buenos Aires. A capital? Do Brasil Sério? é Buenos Aires, tem. Eu, quando fui à Itália, por exemplo, ouvi pessoas perguntar, Buenos Aires ou Rio de Janeiro. Acho que a capital é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sim, mais provável. Outra coisa que eu já ouvi, Rio de Janeiro eu vi também. Quando vocês vão na rua, tem macacos pelas árvores e tal. Grande parte, entendeu? Existem muito isso. Muita gente falava assim, mas como você é brasileiro? Você é tão branquinho, né? A gente tem a ideia do brasileiro um pouco mais moreno. Sim. Então, existe esse achismo, vamos chamar assim, deles, de vocês pra nós. Eu queria saber o contrário. O que vocês ouviram aqui de falar, não é bem assim, é mais fácil. Enfim, eu queria entender um pouco essa parte. Estereótipos todo mundo tem. Tem em todos os lugares. Isso não dá pra negar. Claro. Isso é de um lado e do outro. Assim. Então, na Itália, ouvi falar que é tudo velho. Bom, é verdade. A gente tem essa Que ideia, é tudo verdade. velho. Bom, sim. Sim, a gente tenta ficar com as coisas que a gente tem, porque são patrimônio histórico, mas dentro a gente está tudo reformado. Não é como parece de fora, tá? Então, a gente não vive em parede de pedra, assim. Entendi. Não todo mundo, pelo menos, né? As nossas casas são boas. Você viu, né? Quando você foi lá. Sim. Você concorda comigo, né? Nem tudo é tão histórico assim, né? Calma. Não são caindo pedaço, Exatamente. como se fala aqui, né? Não tá caindo aos Isso. pedaços. Isso. Não, a gente reforma bastante, mas tenta deixar... Preservar, Exatamente, preservar essa beleza que a gente tem. Essas... Como posso definir? A parte externa, né? Sim, a estética. Guardar A estética do lugar. original, Ouviram que come macarrão todo dia? Mas Massa. é verdade essa parte. Esse aqui, vamos, É verdade. Bom, quando eu morei lá, eu comia macarrão todo dia. Isso Aqui não a é gente um achismo, isso é fala verdade. O italiano, agora vamos falar uma vez por todas. O italiano come macarrão. O italiano pizza. O italiano aqui. O italiano fala. Gente, é vero. Sim, mas depende. Por exemplo, depende, eu não sim. tô acostumada a comer macarrão todos os dias. Eu gosto muito do arroz. Que E no bom. norte da Itália, come muito arroz. Risoto. Verdade. sim. Verdade. Então Risoto. depende também da família, depende. sim. Tem muita massa? Tem, claro. Tem muita massa. Mas assim, não é que a gente só come isso. É só macarrão. Como não come só presunto ou queijos. Tem. Parmesão. Bom, Parmesão. O vinho. bom. Mas você come parmesão todos os dias? Não, estou falando no sentido que não é... Estou apoiando o que ela está falando, no argumento. sentido que tem essa ideia do parmesão, o macarrão, o vinho. Sim, é óbvio, são símbolos, né? Muita gente toma, eu prefiro mais o vinho, por exemplo, que a cerveja. Sim, eu né? também. Então, mas não é assim Isso tão... é de italiano. Natural. Tá vendo aí como não? Não é assim tão... Mas o nono italiano só se senta ao távulo com uma biqueira de vinho, com um copo de vinho, senão não se senta. O nono. Aí eu acho que as gerações vão mudando, né? A gente ouvia muito essa brincadeira, né? O nono, não sei Sim. o quê. Mas tem algum estereótipo, digamos assim, que realmente são. Mas na Itália mesmo, como nem ela falou, né, tem essa diferença também. Por exemplo, no norte talvez é mais riso, no sul é mais macarrão. O vinho não, é Do norte ao sul. dalle Alpi até a ponta extrema da Sicília, né? Mas depende também às vezes dentro da mesma região também da família, né? Mas Tem uma coisa, a gente, é óbvio que um cara, não sei quem foi uma vez, parece absurdo, me falou, você conhece o arroz? A gente tem uma... temos, óbvio que não é, digamos assim, o alimento principal. No sentido, né, respeito ao macarrão, que o italiano é mais conhecido com macarrão. Mas o arroz existe. Você conhece o arroz? Eu conheço, eu Então gosto tá bom. muito. Conhece, gente. Falando em arroz, tem uma história boa do Arantini que você estava contando antes aqui. Se quiser contar de novo, é muito legal essa história, eu gostei bastante. Quando cheguei
quando cheguei no Brasil, a primeira vez que pisei, né, no Brasil, na Sicília temos um produto que se chama arancine. Explica para o pessoal o que é o arancine, que o pessoal não Arancine provavelmente praticamente não vai é um bolinho, digamos assim, né? Que é feito basicamente com arroz, por exemplo. Não é de macarrão, é de arroz, Exato. né? Porque se a gente conhece o arroz, feito de arroz, e o recheio, agora tem de vários tipos, mas o recheio é praticamente o molho à bolonhesa. Tá. Pedaço de carne, presunto, ervilha, molho à bolonhesa. E dentro, então você dá uma mordida. E é frito com farinha de rosca, passa na farinha de rosca e depois frita. Então você mordendo ele, tem o arroz. É como se você estivesse comendo um arroz, digamos assim, com molho à bolonhesa. Tá. Frito. Fritinho. Parece um Frito. salgadinho, né? Exatamente. Tem a forma dele, mais ou menos, é forma de pirâmide. Uhum. E eu fico louco para esse tipo. Aqui você me falou que tem um salgado que mais ou menos é semelhante. O bolinho de arroz, né? Que o bolinho de brasileiro arroz, faz. é. É parecido com o bolinho de arroz. É né? parecido, muito parecido. Mas é muito bom. Eu fico louco, né? Do salgado que temos lá. Então, a primeira vez que cheguei aqui, foi para São Paulo, dei um passeio e entrei num bar, uma lanchonete, Praça da República, a primeira vez que cheguei no Brasil. E entre o salgado que tem, eu vi o meu delicioso arancine. Aliás, eu pensei que era. Tinha uma montanha de arancine. Porque a forma é que nem como se fala? A coxinha. Mas era o arancine assim mesmo, procurar na internet, só que o interior é de arroz. E molho. Aí foi rolar, né? Eu falei, tá na minha casa, não falta mais nada para eu ficar aqui, né? Aí entrei, falei, não falava nada, só. Você sabe que o italiano. Sim, né? um pouco fala com as mãos. Também é um estereótipo. O italiano fala um pouco com as mãos. Só um pouco. Não precisa falar o idioma. O italiano fala da China até qualquer lugar do mundo. Ele me deu, aí eu estava com aquele, sabe, já estava com água na boca, deu uma mordida. Não, mas assim, senão parece que estou... Não estou falando... Mal da coxinha, Só tadinha. que imagina que... Não, absolutamente não. O problema é que imagina que você espera de tomar uma coisa, tipo, por exemplo, experimenta essa vodka. E é água, que é a cor mais ou menos. Você se espera que entre na tua boca a vodka, mas não é. Então Exato. fica um mequinho... Não estou falando que o sabor é diferente. Sim. Aí deu uma mordida... E o impacto, digamos assim, imagina que você espera o arroz crocante com o molho a bolonhesa e é outra coisa, né? Que decepção. Exatamente. É outra que coisa. decepção. Aí- Estamos de volta aqui. sim. Deu um probleminha técnico. Estávamos trocando receitas. Depois, se vocês quiserem mais um episódio, eu trago eles só para falar de comida. Aí a Aurora e o Vincenzo podem trazer as especialidades genoveses e sicilianas. Eu acho que vai render, é um assunto bom, mas a gente precisa de um episódio só pra comida, que a Itália é um país, pelo menos ao meu ver, uma das melhores comidas do mundo. Eu, pelo menos quando fui pra lá, em 6 meses engordei 6 quilos, comi demais, pizza muito boa, massas muito boas, mas não só, né? Também a carne é muito boa, enfim, se come muito bem na Itália, pelo menos do que eu lembro. E culturalmente o Brasil também é um país conhecido pela comida, né? A gente come um pouco diferente da Itália, começa que a gente come tudo misturado. A Itália não come tanto assim misturado. Não, E a gente come aquele... não temos esse hábito. o arroz e feijão. E aí eu queria entrar nesse assunto de diferencinhas culturais, que eu acho legal a gente comentar. O que eu posso começar falando, o que eu vivi na Itália, que eu achei esquisito pro padrão brasileiro. E eu gostaria que vocês trouxessem essa impressão também. Fiquem tranquilos que ninguém vai se ofender. Aqui é todo mundo réu, confesso. Então, o que eu falar, tenho certeza que vocês vão falar que é verdade. E vocês podem falar o que vocês quiserem, fiquem à vontade. Na Itália eu senti que, é uma coisa que eu tava falando até em off aqui pra vocês,
que a comida é bem contada, né? Então, se vocês vão fazer um jantar, um macarrão, por exemplo, é 100 gramas de massa para cada um, pesa lá 100 gramas e faz. Aqui não, aqui você faz um pacote de macarrão, come, se sobrar, sobrou, põe na geladeira. Então, na Itália é mais contado. Isso pra mim era estranho, porque eu falo assim, mas se eu quiser um pouco mais? Não tem um pouco mais. 100 gramas pra cada um, tudo certinho. Se quiser mais, tem que ir lá e fazer mais. Não tem essa de segundo prato. Não, segundo, né, repetir, não existe repetir. Então, isso foi engraçado pra mim ali. E uma outra coisa que eu lembro de acontecer é que o italiano ele é mais direto ao ponto, né, em alguns assuntos. Então a gente tá até conversando sobre isso também. Eu sentia que o italiano às vezes está conversando com alguém e tal, ou você vê duas pessoas conversando, às vezes você acha que as pessoas estão brigando, não estão, e às vezes está conversando com o italiano e ele usa expressões, porque aí tem um problema também de língua, de idioma, porque é muito similar em algumas coisas. Então, você dizer aqui no Brasil para uma pessoa que alguma coisa não importa, né, eu estava dando esse exemplo, ou alguma coisa não interessa, tem um sentido muito pesado. Você diz assim, isso não importa, ou isso não interessa, tem um ar ruim. E na Itália não. Você, né, pelo menos aonde eu vivi, no norte da Itália, naquela região de Pavia ali, eu via muito que eles usavam muito o não importa e o não interessa no sentido que a palavra quer dizer mesmo. Então, se você está num lugar que tal informação de fato não faz sentido para resolver teu problema ali, eles vão falar, isso não interessa, isso não importa. E não é algo ruim, ele não tá te ofendendo, te xingando, nem nada disso. Mas para um brasileiro, que eu tinha 17 anos quando eu fui, você toma um choque, fala, pô, tá todo mundo me tratando mal aqui só porque eu sou estrangeiro. E não era bem isso. Então eu queria entender de vocês essa parada também, de como é que... essas diferenças culturais, né, coisas que vocês vivenciaram aqui. E eu queria que vocês pensassem assim, ruins e boas. Tipo assim, poxa, tem uma coisa no Brasil que se tivesse na Itália, puxa, ia ser maravilhoso. Algo desse tipo, assim, que vocês gostaram daqui, que fez sentido. E trazer essa experiência pra gente. Pense um pouco, mas... Vai você? Tá, então, vamos lá começar com essa coisa da comida contada. A comida contada. O brasileiro, talvez, sendo mais aberto do que o italiano, o europeu, espera uma visita. Espera alguém chegando. Então, é sempre melhor fazer um pouco mais, porque é melhor sobrar do que faltar. A gente ouve a mãe falando isso todo dia. A gente, sendo mais fechada nesse assunto, né? A gente não espera visita tão frequente, ou menos a visita quando chega é combinada. Então, a gente... marcar encontro. Né? Exatamente, é que nem marcar encontro. Do oficial, domenica vengo. Isso, a gente se prepara assim. Mas, tipo, nos domingos, quando tem festas, a gente até exagera com comida. É verdade. É programado, sim, realmente é. Essa coisa. Assim, né? Com hora marcada, né? Sim. Para dizer, para entender. Você liga e marca, que nem o médico. Né? Exato. Estou tentando de brincar, né? Realmente existe, mas vamos pegar, digamos assim, fazer O Vintinho estava falando aqui, antes de entrar no ar, que o brasileiro tem dificuldade de dizer não. A gente não consegue dizer não. A gente diz que não sabe. Tem duas talvez, coisas. A gente não diz não. Tem duas coisas. Acontece o seguinte: quando você entra, vai num país, é óbvio que tem as diferenças. É lógico. Concorda? Concordo. Natural. Porque a cada país tem o seu hábito. O que aqui é uma coisa, na Itália é outra coisa e vice-versa. É claro. Então é óbvio que precisa de uma boa dose, digamos, falar de dose nesta época de pandemia, no sentido que precisa... Já cansamos. Chega de dose. Uma boa dose, não. É uma boa, digamos assim, preparação de adaptação. Sim. Você tem que... É óbvio que você não vai deixar de ser o que é a tua cultura, né?